Fala, mulherada incrível! Hoje eu vou conversar com você sobre outra expressão que pode dar problema dependendo do jeito que a gente usa em casa. Respeite os mais velhos. Eu sou Giba Uchita do Criação Consciência. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve, clica no sininho para ativar a notificação e não perder nada. Deixa seu like e me segue também no Instagram, @Criação Consciência. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Respeite os mais velhos. Bom, essa frase, ela é antiga, ela é dita por aí, ela é dita o tempo todo e ela caminha junto com algumas frases que dão problema. Eu gravei um outro vídeo sobre palavras que calam também, falando sobre criança não tem querer. O link tá aqui, tá? Para quem quiser dar uma olhada. Hoje eu quero conversar com você sobre essa história de respeite os mais velhos. Vou compartilhar uma historinha que aconteceu comigo pra gente pensar junto depois. Eu era criança, a minha avó estava fazendo uma reforma na casa dela e tinha uma montanhinha de areia do lado de fora. E eu tava com um martelo na mão, um martelo de brinquedo. E eu tava no meu mundo. Eu tava reinando, eu tava brincando naquele monte de areia e eu tava martelando a areia, brincando muito. Nisso chegou um cara da rua, um senhor, que eu nunca vi na vida, acho que nunca voltei a ver. Ele nunca conversou comigo, eu devia ter os meus 5 anos, mais ou menos, 6. E ele chegou rindo da minha cara e dizendo, sabia que martelo não é pra bater na areia, é pra bater em pedra, em prego? O que você tá fazendo aí? Eu me senti ridicularizada. Aquele comentário e eu ali, mexendo na areia que era da minha avó, na calçada da minha avó, com um martelo meu de brinquedo. O que aquele cara que eu nunca vi na vida tinha que falar qualquer coisa pra mim? Eu parei de brincar, murchinha, entrei em casa, no caso na casa da minha avó, não falei nada pra ninguém, não voltei a brincar daquele jeito e eu lembro disso até hoje, tantos anos depois. E por que eu não respondi nada? Eu tava no meu direito, com coisas minhas e coisas que não diziam respeito àquele homem, no caso. Porque a gente escuta o tempo todo, respeite os mais velhos. Mas aquela pessoa tinha respeitado a criança Giovana? Não tinha. Muito pelo contrário, ele tinha sido invasivo, tinha ridicularizado uma pessoa que está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com ele. Então, quando a gente fala desse respeito, eu acho muito importante que a gente ensine os nossos filhos que eles merecem ser respeitados também. E mais do que isso, e isso é com tudo, o respeito ele tem que ser direcionado à natureza, aos animais, aos mais velhos, aos mais jovens, aos bebês, a tudo. Então, não desperdiçar água também é um tipo de respeito. Não jogar lixo no chão é respeito. Não bater nos animaizinhos, não torturá-los, credo, que horror. Não bater no gato à toa é respeito. E um adulto tem que respeitar a criança, então eu gosto muito desse conceito de respeito 360. Não são só os mais velhos que merecem respeito. As crianças também merecem. As mães merecem. Aquela história do tipo, a mãe tem que respeitar, ela tem que ser respeitada também. Porque eu vejo muita gente invadir o espaço da mãe porque a pessoa é mais velha e tá tagarelando. Seu leite virou água. Você não vai dar conta. Dá um docinho pra ele. A pessoa não quer dar chupeta de jeito nenhum, mas tá faltando chupeta aí. Às vezes é a sogra, às vezes é a mãe, às vezes é a vizinha, às vezes é a tia, todo mundo mais velho e mesmo no adulto isso prevalece. A pessoa não tem voz, porque respeite os mais velhos. Então a gente precisa entender que o respeito ele precisa ser para todos. E daí eu vou deixar uma pulga atrás da orelha. Já vou profundamente. A maior parte dos abusos são cometidos por pessoas mais velhas. Então, quando essa criança olha para uma pessoa mais velha e ela acha que tem que respeitar a qualquer custo, porque é respeite os mais velhos, a métrica se desfaz. Ela não pode ter voz, porque ela tem que respeitar aquela pessoa que está cometendo um abuso com ela, seja esse um abuso sexual, um abuso verbal, um abuso emocional. É assim que funciona? É assim que a gente quer que os nossos filhos trabalhem mentalmente? As palavras têm muito poder. E eu vou falar sobre isso em alguns vídeos aqui com vocês. A gente precisa parar de repetir coisas que silenciam a infância e isso é levado por toda a vida. Lá na questão do criança não tem querer, gente, essa pessoa tem boca pra quê depois? Ela sabe o que ela quer? Respeite os mais velhos. Aí fica lá,
se sente invadida, e engole sapo, engole boi, engole vaca, engole elefante e não fala nada porque é mais velho, porque tem que respeitar. Eu acho que a gente não quer criar indivíduos que sejam submissos a ponto de não perceber que estão sendo invadidos, muitas vezes por assédio moral, assédio sexual, abuso que eu já comentei. Respeitem-se. Olha que beleza. Respeito 360. Respeite a sua irmã e a sua irmã respeite você. Eu respeito os meus filhos. Então que o respeito seja o nosso caminho e que ele seja para todos os envolvidos e não apenas os mais velhos. Se esse vídeo te deu aí um clique, talvez seja melhor a gente mudar a maneira de falar, aproveita e compartilha com outras famílias, porque a gente precisa prestar mais atenção no que a gente fala para as crianças. Se você quer saber mais sobre uma criação com limites, respeito e acolhimento, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.